Existe algo que você precisa saber, e talvez nunca mais consiga viver da mesma forma depois que ouvir isso. Algo que tem operado nos bastidores da sua vida com precisão invisível, moldando os seus dias, determinando suas experiências, atraindo suas dores e definindo os limites da sua liberdade. E o mais cruel é que você nunca percebeu, porque o verdadeiro cárcere não tem grades, ele tem reflexos. E o mais traiçoeiro dos reflexos é aquele que você jurou ser você mesmo. Imagine duas pessoas, mesma idade, mesma formação, cresceram no mesmo bairro, frequentaram as mesmas escolas, viveram sob o mesmo céu. Mas enquanto uma parece caminhar com o vento a favor, como se a vida sussurrasse oportunidades em seus ouvidos, a outra carrega o peso de uma existência que insiste em não fluir. Tudo é resistência, escassez, repetições de frustrações antigas. Você conhece essa sensação de estar nadando contra uma correnteza invisível que parece rir dos seus esforços silenciosos? Não. A resposta não está na sorte, no destino, nos contatos, na educação ou nas estratégias. Não está nem mesmo nas atitudes ou nos talentos. A resposta está num nível mais sutil, mais profundo, mais chocante. Está no universo invisível que cada uma dessas pessoas carrega dentro de si. Está na estrutura de realidade que cada uma projeta, mesmo sem saber, como um holograma que se solidifica em vida. Está no espelho. George Gurdjieff dizia que o homem comum não tem uma unidade interior verdadeira, que ele vive fragmentado, como uma marionete puxada por múltiplas forças que ele nem reconhece. O que ele chamava de sono da consciência é o estado em que a maioria de nós existe, olhando para fora e chamando de realidade aquilo que, no fundo, é apenas reflexo da nossa inconsciência. Acordar é ver que o mundo não acontece com você. O mundo acontece a partir de você. E é aqui que tudo começa a se desestabilizar. Porque talvez o que você chama de realidade seja apenas um eco da sua autoimagem mais inconsciente. Talvez você não esteja vivendo no mundo, mas apenas dentro do espelho que você mesmo levantou. Um espelho silencioso que não mente, que não julga. Apenas reflete, com fidelidade cirúrgica, aquilo que você acredita ser, aquilo que você acredita merecer, aquilo que você acredita ser possível. Você já sentiu isso? Já percebeu como algumas pessoas entram numa sala e, sem esforço, tornam-se o centro gravitacional do ambiente? Enquanto outras, por mais que tentem, parecem desaparecer sob o peso de sua própria invisibilidade? Como alguns parecem ter uma espécie de pacto secreto com a abundância, enquanto outros vivem tentando, e tudo escapa por entre os dedos. Não é sobre carisma, não é sobre talento, é sobre frequência. É sobre a imagem que você projeta silenciosamente no espelho da realidade. É sobre o teatro interior que você encena todos os dias sem perceber e que o universo apenas replica como um espelho perfeito, sem jamais editar, sem jamais corrigir, sem jamais opinar. Esse espelho está diante de você agora. Não é o do seu banheiro, nem a câmera frontal do seu celular. É o espelho da vida, e ele está dizendo a você: seja quem você é, e eu serei o mundo que responde. Mas o que você tem projetado? Quais crenças têm estruturado a imagem que você oferece ao reflexo? Porque tudo aquilo que você chama de minha vida pode ser apenas o reflexo do que você nunca teve coragem de transformar. Gurdjieff nos provocava a despertar para essa verdade desconcertante, a de que nós vivemos como autômatos até o momento em que decidimos observar o observador. Aquele que você acredita ser pode não ser mais do que uma colagem de vozes, traumas, condicionamentos, repetições. E enquanto você não romper com essa identificação cega, o espelho continuará refletindo mais do mesmo, mais escassez, mais luta, mais solidão. Mas há um ponto de virada, e ele começa com uma decisão:
parar de tentar mudar o reflexo, porque tocar o espelho não muda a imagem. O toque precisa acontecer em quem projeta. Não é sobre mudar de carreira, mudar de casa, mudar de relacionamento. É sobre mudar de frequência, mudar de imagem interna, mudar de estado de ser. E aqui eu te pergunto, com toda a profundidade que esse momento carrega, você tem coragem de olhar para o espelho da sua vida agora e reconhecer que tudo o que ele mostra foi criado por você? Você está pronto para aceitar que o espelho não tem culpa, que ele apenas cumpre seu papel, que ele é leal demais para mentir para você? Porque se você for capaz de encarar essa verdade sem desviar os olhos, então talvez, só talvez, você esteja pronto para atravessar o espelho. Mas o que existe do outro lado? Essa é a pergunta que poucos ousam fazer, e menos ainda têm coragem de responder. Você já se viu diante do espelho da vida se perguntando: onde foi que eu errei? Já olhou para a sua história com a sensação amarga de que tudo poderia ter sido diferente se apenas uma coisa tivesse mudado? Se você tivesse dito sim naquela hora, se não tivesse confiado tanto, se tivesse começado antes, se tivesse acreditado mais em si mesmo. Mas o tempo passou, as estações mudaram e você ficou aí tentando entender por que, apesar de tantos esforços, a vida continua te devolvendo sempre o mesmo reflexo, as mesmas dores em roupas diferentes, as mesmas faltas com nomes trocados, os mesmos silêncios nos momentos em que você mais precisava de respostas. É fácil cair na armadilha de achar que o problema está fora, no governo, na economia, no outro, no acaso. E por um tempo, essa crença até parece justificar tudo. Até parece proteger a gente de uma dor maior. A dor de assumir que fomos nós que moldamos, sem saber, o reflexo que hoje nos assombra. E isso não é culpa, é poder mal direcionado. O reflexo da vida não mente, mas também não julga. Ele apenas reproduz, com precisão brutal, a imagem interior que você projeta, mesmo que não perceba. E se a imagem está fragmentada, ferida, confusa, o reflexo será um eco fiel dessa confusão. Pense numa mulher de 47 anos. Ela se chama Cláudia. Sempre foi dedicada, cuidadosa, viveu para os outros. Trabalhou anos em um mesmo lugar, nunca reclamou. Abriu mão de sonhos silenciosamente porque achava que não dava, que não era para ela. Casou, criou filhos, segurou o mundo nos ombros como pôde. Mas agora, em 2025, os filhos saíram de casa. O marido já não a vê, o trabalho a descartou. E ela se olha no espelho com a sensação de estar invisível. Como se tudo o que construiu tivesse evaporado. Como se ela mesma tivesse se tornado um borrão de si. O que ela não sabe é que a vida está apenas refletindo a imagem que ela aceitou carregar por anos. A de que ela não importava. A de que ela era suporte, mas nunca protagonista. Essa imagem silenciosa, nunca questionada, moldou tudo. Ou então pense num homem chamado Sérgio, 59 anos, trabalhou duro a vida inteira, ensinou os filhos a não dependerem de ninguém. Nunca pediu ajuda, era o primeiro a chegar e o último a sair. Aposentou-se no ano passado e desde então sente que perdeu o chão. Não dorme direito, não vê mais propósito. A esposa tenta ajudar, mas ele não ouve. Ele aprendeu que homem forte não fraqueja, mas agora o espelho da realidade devolve a ele um vazio que não pode mais ser ignorado. Porque a imagem que ele projetou por décadas era a de alguém que vale apenas pelo que produz. E agora, que não produz mais, ele se sente sem valor. Talvez você se reconheça em partes dessas histórias. Talvez tenha sentido isso no seu corpo nos últimos meses. Uma inquietação no peito, uma sensação de que algo muito profundo precisa mudar, mas você ainda não sabe por onde começar. A verdade é que enquanto tentarmos mudar o reflexo, vamos continuar frustrados.
É como tentar limpar o espelho, achando que a sujeira está nele, quando na verdade está no vidro da lente com a qual enxergamos o mundo. Você pode mudar de casa, de cidade, de religião, de profissão. Pode apagar o passado das redes sociais e começar do zero. Mas se a imagem interior não for revista, repensada, reconstruída, o espelho vai sempre reenviar o mesmo sinal, as mesmas dores, os mesmos ciclos. Você já tentou de tudo, não é? Já fez cursos, já ouviu conselhos, já leu livros de autoajuda, já seguiu métodos. Mas no fundo, você continua vendo a mesma paisagem. O mesmo cansaço disfarçado, a mesma voz que diz: comigo as coisas são sempre mais difíceis. Eu dou o melhor de mim e nunca recebo o mesmo em troca. Eu tenho que aguentar, já passou da minha hora. Essas vozes são como programações invisíveis. Elas não gritam, elas sussurram. E por isso são tão perigosas, porque se disfarçam de verdade. E o espelho responde, obediente. George Gurdjieff afirmava que é necessário morrer para o velho eu, se quisermos nascer para a liberdade. E que a maioria das pessoas vive como cópias de cópias, escravas de automatismos que herdaram sem questionar. Ele chamava isso de sono do ser. E talvez a sua angústia agora não seja um problema, mas um sinal de que você está acordando, que a imagem projetada não te representa mais, que o reflexo incomoda porque já não te espelha de verdade. E esse desconforto, por mais doloroso que pareça, é um presente, porque ele te coloca diante de uma escolha que só os despertos têm o privilégio de fazer. Continuar tentando mudar o reflexo, ou finalmente tocar a imagem que o projeta. Não com culpa, mas com consciência. Não com raiva, mas com amor. Amor por si, amor pela verdade, amor pelo que ainda pode ser vivido. Se você tiver coragem de se tornar outro. A pergunta que resta, então, é simples e brutal. Você vai continuar se moldando para caber num reflexo antigo? Ou vai ter coragem de quebrar esse espelho e começar a se ver com olhos limpos, olhos seus, não herdados? A vida te observa em silêncio. O espelho aguarda. Que imagem você vai projetar agora? Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo após tudo dar errado, parecem se reerguer com uma força invisível, enquanto outras, mesmo com tudo a favor, vivem como se carregassem correntes nos pés? Já percebeu como certos padrões parecem se repetir na sua vida? Como se um roteiro silencioso estivesse sendo seguido sem o seu consentimento? Talvez o mais perturbador seja constatar que a realidade à sua volta, com todos os seus detalhes, suas conquistas, seus fracassos, seus afetos e ausências, nada mais é do que um reflexo fiel da frequência que você está emitindo agora. E não há como fugir disso. Você pode até tentar. Pode culpar a crise, o ex-marido, o chefe tóxico, o tempo perdido, o trauma da infância, a saúde frágil. E tudo isso tem sua verdade, sua dor, seu peso. Mas o espelho da realidade não opera por compaixão. Ele opera por coerência. Ele não julga o que você merece. Ele apenas espelha o que você é no seu íntimo. George Gurdjieff dizia que o mundo é como ele é porque o homem é como é. A realidade externa é um reflexo exato da desordem ou da harmonia interior que carregamos. E isso não é metafórico, é estrutural. Você acredita que a vida é difícil? Ela será. Você acredita que nunca é escolhido? A vida te deixará por último. Você se enxerga como alguém esquecido, invisível, indigno de amor? Prepare-se. O espelho vai responder com mais esquecimento, mais invisibilidade, mais rejeição. Não por maldade, mas por fidelidade. O mundo é um espelho que não sabe mentir. Ele reflete o que você oferece, não o que você deseja. E talvez essa seja a ferida mais difícil de encarar. A constatação de que, em muitos momentos da vida, você foi o próprio arquiteto do vazio que tanto te feriu.
Mas e se tudo isso for verdade? O que fazer com essa verdade? Como não se afundar em culpa ou desespero? Como romper esse ciclo? Você já tentou mudar os resultados à sua volta? Já buscou mudar a vida financeira, o relacionamento, o corpo, a casa, o círculo de amizades? E mesmo assim sentiu que algo fundamental permanecia igual, imutável, silenciosamente intacto. Essa é a prova de que você estava tentando tocar o reflexo. Como disse na parte anterior, é como tentar mudar uma fotografia rasgando o vidro do porta-retratos. O reflexo é efeito. O ponto de transformação está na causa. E a causa é você. Mas não o você que aparece nas redes sociais. Nem o que responde tudo bem quando alguém pergunta como você está. A causa é o você mais profundo. Aquele que só aparece no silêncio. Aquele que conversa com o travesseiro às 2 da manhã. Aquele que vive cheio de medos inconfessáveis e desejos que não ousa admitir. É esse ser, não o personagem, que projeta sua imagem para o espelho da vida. E aí eu te pergunto, você já se viu de verdade? Já se encarou sem as narrativas que usa para se proteger? Já se permitiu escutar o que o seu reflexo está tentando te dizer há anos? Nos comentários, conte. Qual foi a dor mais repetitiva da sua vida? Aquela que parece voltar com novas roupas, mas sempre com a mesma essência? Eu quero saber. E mais do que isso, eu quero que você veja, com seus próprios olhos, que você não está sozinho nessa jornada. Às vezes, tudo o que precisamos para iniciar uma mudança verdadeira é enxergar com clareza, parar de fugir, aceitar que não há mais sentido em repetir. E esse momento de aceitação é sempre brutal, mas também sagrado, porque é nele que a transformação começa. Você pode estar vivendo agora mesmo em uma frequência de escassez. Não só de dinheiro, mas de afeto, de reconhecimento, de sentido. E a tendência é buscar mais, correr atrás, fazer cursos, networking, terapia, e tudo isso é válido. Mas se a sua identidade profunda continua sendo a de alguém que não merece, não consegue, sempre falha, então o espelho vai repetir a mensagem, por mais esforço que você faça. Você consegue sentir o peso dessa revelação. E consegue perceber também o poder que ela carrega. Se o reflexo depende da imagem, então, ao mudar a imagem, muda-se o reflexo. Mas essa mudança não é cosmética. Não se trata de afirmar, eu sou próspero, enquanto você se sente quebrado por dentro. Não se trata de repetir mantras sem mudar a raiz. Trata-se de reprogramar a sua identidade a partir de uma decisão interna profunda, constante. Uma decisão de abandonar a imagem velha, mesmo que ela tenha sido seu abrigo por décadas. Gurdjieff nos alertava sobre isso com palavras cortantes. A escravidão do homem é especialmente evidente no fato de que ele não pode nem mesmo manter um esforço consciente prolongado. E aqui está o ponto-chave. A mudança de identidade exige um esforço consciente, exige fidelidade ao novo ser, mesmo quando nada ao redor o confirma. E é justamente aí que a maioria desiste. Então, aqui vai uma provocação. E se o espelho só muda quando você para de pedir confirmação dele? E se a realidade só se transforma quando você escolhe ser quem deseja ser, mesmo que o mundo inteiro ainda te trate como quem você foi? Pense nisso. E me conte nos comentários que reflexo você está pronto para abandonar hoje. A resposta pode doer, mas ela também pode ser o início da sua liberdade. Você sabia que o coração humano emite um campo eletromagnético até 60 vezes mais potente que o do cérebro? E que esse campo vibra silenciosamente, influenciando a matéria, o ambiente e até as outras pessoas à sua volta? Cientistas do HeartMath Institute descobriram que nossas emoções, especialmente aquelas profundas e crônicas, não ficam trancadas dentro de nós. Elas se tornam frequências, se tornam campo, se tornam realidade palpável. E o mais perturbador, esse campo não apenas reage, ele molda.
Imagine então o que acontece quando você passa anos emitindo uma frequência de culpa, ou de medo, ou de inadequação. O espelho da realidade, esse campo vibracional vivo e consciente que Gurdjieff chamaria de o teatro da manifestação, apenas responde à música que você toca no seu interior. E a realidade começa a dançar conforme essa melodia. Se a sua vibração é dissonante, quebrada, baseada em autonegação ou escassez, o mundo te devolve mais do mesmo, não por castigo, mas por sintonia. Talvez você ache isso espiritual demais, mas pergunte a si mesmo, por que então você consegue sentir o ambiente antes mesmo de alguém falar uma palavra? Por que, ao entrar numa sala, às vezes é possível perceber se houve briga, tristeza, alegria ou medo, mesmo sem sinais visíveis? Porque o campo já foi emitido. Porque antes do verbo há a vibração. E essa vibração é a primeira a tocar o espelho. Você consegue lembrar de um momento da sua vida em que tudo parecia conspirar ao seu favor, mesmo que você não estivesse fazendo nenhum esforço diferente? Ou então, o oposto, uma fase em que tudo dava errado em sequência, como se você estivesse debaixo de uma nuvem invisível. Esses momentos revelam mais do que coincidência. Eles revelam alinhamento vibracional. E o mais doloroso, grande parte dessas frequências são criadas inconscientemente, por padrões antigos, por imagens internas que você sequer percebe que carrega. Em 2025, talvez mais do que nunca, vivemos num tempo de distorção coletiva. Redes sociais criam comparações incessantes. O mundo exige produtividade, aparência, velocidade, mas ninguém ensina a silenciar o ruído para escutar a imagem que você está projetando no espelho da realidade. E então seguimos nos atropelando por dentro, com sorrisos artificiais e um buraco no peito que não se preenche com likes, elogios ou promessas. George Gurdjieff alertava que o homem moderno está perdido não por falta de informação, mas por excesso de ilusão. Ele dizia: o homem não percebe a prisão porque ama suas correntes. Nós nos apegamos à nossa velha imagem, mesmo que ela nos machuque, porque ela é familiar, porque já sabemos quem somos dentro dela. Mesmo que esse quem somos seja uma versão amassada, contida, esgotada de nós mesmos. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sabendo no fundo da alma que algo precisa romper, mas sem saber como e sem ter forças para sustentar essa ruptura. Porque o novo assusta, porque não temos garantias, porque o espelho ainda mostra o velho reflexo. E você se pergunta: será que estou enganando a mim mesmo? Será que estou pronto para mudar? Será que já não é tarde? Então ouça com atenção. Nunca é tarde para mudar a imagem que você projeta, mas sempre é tarde demais para continuar vivendo uma vida que não é sua. Você não precisa de aprovação, nem de permissão. O espelho está pronto. Ele só precisa de uma nova imagem. E essa imagem começa a ser desenhada no silêncio de uma escolha íntima. A escolha de deixar de ser aquilo que o mundo te ensinou a ser, para finalmente se tornar quem você sempre foi por dentro. Mas como fazer isso? Como manter a imagem vibracional elevada quando tudo à sua volta ainda é denso? Como sustentar uma nova identidade quando os velhos reflexos ainda gritam? A resposta está na repetição consciente, no treino diário de se ver como alguém já transformado, mesmo quando ninguém mais vê. De andar pelo mundo com a postura, o olhar e a energia de quem já é antes mesmo de ter, porque o reflexo é sempre consequência, o espelho sempre responde, mas ele responde com atraso, com uma defasagem natural entre a causa e o efeito, e é nesse intervalo que a maioria desiste. Volta para o velho eu, reforça a imagem antiga e recomeça o ciclo. Você já viveu isso? Já tentou mudar e quando não viu resultados, voltou a duvidar de si? Conte nos comentários. Compartilhar é parte do processo.
E talvez a sua história ajude outra pessoa a se reconhecer, a não se sentir tão sozinha, a não desistir tão perto da virada. Porque o que separa quem transforma sua vida de quem repete padrões não é talento, não é sorte, é fidelidade à nova imagem. Mesmo quando ela ainda não aparece, é ser, mesmo sem ver, é manter a vibração, mesmo no escuro. O mundo não muda quando você deseja, o mundo muda quando você se torna. E só então, como num ato mágico, o espelho sorri e muda com você. Você já percebeu que há uma diferença profunda entre viver e existir? Muitos passam pela vida como sombras de si mesmos, repetindo os mesmos gestos, as mesmas palavras, os mesmos erros, como se estivessem presos em uma fita que se rebobina sozinha todas as manhãs. É uma sensação de estar presente, mas não inteiro, de estar acordado, mas sonhando um sonho que não escolheu, de viver, mas não sentir. E então, os anos passam. E com eles, vai-se também a centelha daquilo que poderia ter sido, daquilo que ainda pode ser. A essa altura da sua jornada, talvez você já tenha entendido que o reflexo da vida não é castigo nem recompensa, mas resultado. Um eco de quem você tem sido, uma consequência invisível da imagem que você alimenta em silêncio. E talvez isso doa. Talvez você esteja sentado agora mesmo com o coração apertado, sentindo um nó na garganta ao se dar conta de que, por muito tempo, projetou uma versão limitada de si mesmo no espelho da realidade. Uma versão construída com base no medo, na escassez, nas narrativas alheias. Mas escute bem, perceber isso não é fraqueza, é liberdade. Porque o primeiro passo da transformação é justamente esse: enxergar com clareza aquilo que antes estava escondido sob o véu da rotina. George Gurdjieff dizia que ninguém pode se desenvolver se permanecer o mesmo. E isso exige coragem. Coragem de questionar as ideias que te sustentaram até aqui. Coragem de soltar as verdades herdadas, os personagens repetidos, as mentiras que você mesmo contou para sobreviver. Coragem de morrer internamente para o velho eu, para que algo novo, verdadeiro, desperto, possa finalmente nascer. Essa morte simbólica não é suave, ela dói. Dói como dói uma ferida sendo limpa. Dói como dói uma alma que desperta no meio da noite, ainda sem saber o caminho. E é por isso que tanta gente desiste, porque viver adormecido é confortável. O automatismo tem suas vantagens. Não exige responsabilidade, não exige olhar para dentro. Mas a consciência, uma vez desperta, nunca mais se cala. E por mais que você tente, ela continuará sussurrando nos seus momentos de silêncio. Há algo mais. Você sabe que há algo mais. O mais curioso é que essa jornada não exige que você se torne outra pessoa. Ao contrário, ela exige que você se desfaça de tudo o que não é, de todas as máscaras, medos, identidades emprestadas. Ela exige que você se lembre, e esse verbo, lembrar, tem um peso quase sagrado. Porque lembra vem de religar, reconectar, reintegrar as partes perdidas de si. Você não está quebrado, você apenas se esqueceu de quem é. E isso acontece com mais frequência do que imaginamos. A vida moderna nos ensina a performar, não a sentir. Ensina a competir, não a contemplar. Ensina a acumular, não a se esvaziar. E no meio desse ruído, vamos nos perdendo de nós mesmos. Até que um dia algo acontece, uma crise, um rompimento, um silêncio mais profundo. E ali, no chão da própria dor, percebemos que não dá mais. Que continuar fingindo custa caro demais, que viver no automático já não é uma opção, que chegou a hora. Talvez hoje seja esse dia para você. O dia em que algo dentro finalmente se quebra, não como fim, mas como chave, como abertura, como passagem. Você pode estar cansado, pode estar ferido, pode ter 1000 razões para duvidar, mas se ainda há uma chama, por menor que seja, então você está pronto.
pronto para parar de correr atrás do reflexo e começar a cuidar da imagem, da fonte, do centro. A pergunta é: você consegue sustentar essa nova visão de si, mesmo quando o espelho ainda mostra o antigo reflexo? Porque esse é o desafio. Viver a nova identidade antes que o mundo a reconheça. Agir como quem você escolheu ser, mesmo quando os outros ainda te tratam como quem você foi. Sustentar uma nova vibração, mesmo no meio da mesma rotina, do mesmo caos, dos mesmos testes. Esse é o ponto de ruptura. A linha que separa quem repete de quem transcende, quem dorme de quem desperta. Gurdjieff nos alertava que a evolução não acontece por acaso, que é preciso um esforço consciente, uma disciplina da alma, uma vigilância interior constante. Não basta querer, é preciso fazer, é preciso lembrar de si a cada instante, mesmo quando dói, mesmo quando tudo parece desmoronar, porque é no meio do colapso que a nova forma começa a emergir. E essa forma é você, mas um você reencontrado. Um você que não precisa mais mendigar amor, aprovação ou reconhecimento. Um você inteiro, íntegro, vibrando na frequência da própria essência. E quando isso acontece, algo mágico se desenha no invisível. As pessoas mudam, as portas se abrem, as oportunidades surgem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o mundo dentro de si. E o espelho apenas refletiu. Não se engane, não será fácil. Vai doer, vai te desafiar, vai parecer impossível. Mas também vai ser a coisa mais bonita, mais verdadeira e mais libertadora que você já fez. Porque quando você muda a imagem, você não muda só a sua vida. Você muda o campo, muda quem te cerca. Muda tudo o que toca. Porque a nova frequência se expande, irradia, cura e transforma. Agora respire fundo, olhe ao seu redor e pergunte a si mesmo: o que estou esperando para me tornar quem nasci para ser? Essa não é mais uma pergunta retórica, é um chamado, um convite real. A escolha está nas suas mãos. Você pode continuar sendo prisioneiro do reflexo, ou pode finalmente assumir o papel de criador da imagem. O espelho não tem pressa, mas ele está à sua espera. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Na próxima parte, vamos traçar juntos um plano prático, um caminho de aplicação real para tudo o que você sentiu até agora. Porque saber não basta, sentir também não é suficiente. É hora de agir, de sair do campo das ideias e entrar na frequência da transformação. Porque a vida real acontece quando a consciência toca a prática. E é nesse exato ponto que começa o seu novo reflexo. Talvez você esteja se perguntando: e agora? Como eu aplico tudo isso na minha vida real, com boletos vencendo, memórias que ainda doem, limitações que parecem intransponíveis? Essa dúvida é legítima, porque não estamos falando de mágica, nem de fórmulas prontas. Estamos falando de transformação. E toda transformação verdadeira exige consciência, paciência e prática. Mas há um caminho, simples, profundo e radicalmente possível. Um caminho que começa com um passo pequeno, mas honesto. O compromisso de não se abandonar mais. A partir de agora, sua tarefa não é mudar o mundo, é mudar o reflexo. E isso só acontece quando você muda a imagem que está sendo projetada a partir do seu mundo interior. O primeiro passo é observar-se sem julgamento. Durante os próximos 7 dias, reserve 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite para olhar para dentro. Pergunte-se: que imagem eu estou projetando no espelho da realidade hoje? Escreva num caderno com sinceridade o que você sente, pensa e acredita sobre si mesmo. Você vai se surpreender ao perceber quantas mensagens silenciosas, de medo, dúvida ou indignidade, estão sendo repetidas dentro de você sem que perceba. O segundo passo é reescrever essa imagem. Todos os dias, após observar-se, escreva uma nova frase de identidade.
Uma frase que represente quem você escolhe ser, não quem você tem sido por hábito. Algo como: eu sou alguém que atrai sabedoria e paz. Eu sou uma pessoa que se ama com profundidade. Eu sou alguém que manifesta soluções com leveza. Não se preocupe se parecer artificial no início. Todo novo hábito começa desconfortável. Mas se você repetir essa frase com presença, ela começará a se enraizar. O terceiro passo é viver como se essa identidade já fosse real. Esse é o exercício mais desafiador e mais poderoso. Durante o seu dia, haja como quem você está se tornando. Responda a situações como esse novo eu responderia. Fale com as pessoas com a postura, o tom e a energia desse novo ser. Imagine que está ensaiando o papel mais importante da sua vida, porque está. Não se trata de fingir. Trata-se de encarnar uma verdade superior que existe em você, mas ainda não foi ativada completamente. O quarto passo é celebrar pequenos sinais de mudança. O espelho não responde de imediato, mas ele responde com precisão. Quando algo diferente acontecer, uma nova oportunidade, uma reação mais consciente, um elogio inesperado, reconheça, agradeça, celebre, porque cada sinal é uma confirmação vibracional de que o novo reflexo está se formando. Isso alimenta sua confiança e reforça sua imagem interior. O quinto passo é cultivar ambientes e conexões que sustentem sua frequência. Evite conteúdos, conversas e lugares que te puxem de volta para o reflexo antigo. Alimente sua mente com sabedoria, sua alma com silêncio e seu corpo com presença. Busque comunidades, grupos, pessoas que estejam na mesma jornada. Caminhar junto potencializa, sustenta e protege. E por fim, o sexto passo, o mais importante: seja paciente com o seu processo. Você não vai se tornar outra pessoa do dia para a noite, mas você pode, ainda hoje, decidir não ser mais quem tem sido. A frequência muda no instante da escolha. O reflexo, esse sim, virá com o tempo. Confie nisso, porque enquanto você cuida da imagem, o espelho cuida do resto. Você não está sozinho. Há milhares de pessoas despertando como você, em silêncio, no meio do caos. Há uma nova consciência brotando em meio ao concreto, e você faz parte dela. Sua dor não é fracasso, é solo fértil. Sua inquietação não é fraqueza, é sinal de que você está vivo por dentro. Você já começou a mudar, ainda que não tenha percebido, e essa mudança é a semente de uma nova realidade. Agora é com você. Se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se no canal. Aqui, cada conteúdo é feito para pessoas como você, profundas, sensíveis, em busca de sentido verdadeiro. Deixe seu like, isso nos ajuda a continuar. E nos comentários, compartilhe sua experiência. Quem você escolhe ser a partir de hoje? O espelho está pronto para te refletir. E nós também estamos prontos para caminhar ao seu lado. Vamos juntos?